Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Quando você encontrar como um crente muito animado, cheio do Espírito Santo, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero dar as boas-vindas a quem está nos visitando pela primeira vez. Levante sua mão para eu te conhecer. Eu sei que tem alguns irmãos aqui. Seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Você que está nos visitando, seja bem-vinda. Que o Senhor possa falar ao teu coração, que o Senhor possa rasgar tudo aquilo que você nem imagina que Deus pode acessar, que Deus possa acessar nessa noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, no verso 21 em diante, a palavra do Senhor diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero consagrar esta palavra diante da presença daquele que a enviou. E quero clamar, Pai, que esta palavra encontre lugar e acesso em nossos corações. Pai, o Senhor sabe o que ficou em nossa casa. O Senhor sabe o que cada um de nós deixou para amanhã. Situações que aos nossos olhos já fugiu do controle. Mas o Senhor é Deus poderoso. E hoje, Pai, o Senhor nos traz uma instrução, uma lição, Pai, que nós queremos ter para toda a nossa vida. Pai, abre o entendimento da igreja, que esta palavra encontre lugar, Pai, dentro de nós para frutificar e gerar testemunhos poderosos de fé, da autoridade do nome de Jesus sobre nós. Pai, que o teu nome seja glorificado nesta noite, pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu falei para o apóstolo, já tem alguns dias que o Senhor vem construindo uma palavra dentro de mim, acerca dessa mulher. E todas as vezes que eu entro no banheiro, para tomar um banho, o Senhor vem e traz um pedaço dessa palavra para o meu coração. O apóstolo falou que hoje eu estaria ministrando. Eu falei, eu não tenho nem como ministrar outra coisa que não seja essa palavra. E alguns pontos dessa palavra começaram a me chamar muito a atenção. O primeiro ponto é que o texto faz questão de dizer que essa mulher era uma mulher cananeia, uma cirofenícia, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, mas que estava olhando para Jesus e os seus discípulos e reconhecendo a autoridade de Deus em Jesus, reconhecendo Jesus como filho de Deus. E ainda que Jesus não tivesse vindo para o povo dela, ainda que Jesus não tivesse se manifestado em milagres no meio do povo dela, ela tinha saído do lugar, do meio do seu povo, para vir em direção a Jesus. Aí eu falo, quem aqui nasceu num lar cristão? Pouquíssimos. Mas a maioria de nós tivemos que sair do lugar do nosso povo para vir ao encontro de Jesus. E viemos ao encontro de Jesus por causa de quê? O que foi que nos trouxe? Para muitos um vazio, para muitos uma solidão, para muitos uma dor de rejeição, para outros causas impossíveis, para outros um sentimento, um chamado, um desejo de algo a mais que o mundo não tinha para dar.
e de alguma forma fomos compelidos a deixar o nosso povo com toda a sua cultura, suas tradições religiosas e vir ao encontro de Jesus. Mas o que chama a atenção é que essa mulher, ela sai do seu povo e vem rasgando com todo o padrão religioso até Jesus, clamando por um Cristo que não responde. Ela está chamando pelo nome dele, ela está reconhecendo a sua grandeza, ela está reconhecendo que ele é filho de Davi, que ele é um rei, que ele carrega consigo toda a majestade, mas Jesus sequer olha para trás. E a palavra diz que essa mulher gritava, e ela clamava, e ela chamava. Por quê? Porque existia algo dentro dela que doía. Existia algo dentro do coração daquela mulher que era impossível de se viver em paz com aquela condição, que era uma filha terrivelmente endemoniada. Ela estava rasgando com a cultura do seu passado por causa do futuro. Ela estava rasgando com as tradições religiosas do passado para garantir um futuro. E quantas pessoas têm deixado de servir ao Senhor por causa de tradições? Ou quantas pessoas estão deixando mesclar aquilo que é santo com aquilo que é profano por causa do medo de desagradar? Muitas vezes estamos colocando a geração futura em perigo por causa daquilo que não queremos renunciar, daquilo que não queremos abrir mão. E o Espírito Santo está dizendo a nós nesta noite: há coisas que precisam ser renunciadas, há passado que precisa ficar para trás, há tradições, regras religiosas que precisam ficar para trás. Deus está falando com alguém aqui hoje. O Senhor vê essa mulher contrariando toda a sua cultura, e ao mesmo tempo Ele poderia imediatamente ceder ao chamado dela, e Ele não cede. E a palavra diz que ela continua caminhando e ela continua clamando. Porém, quando os discípulos percebem e começam a se irritar com o som da voz daquela mulher, eles falam assim: despede. Sabe quando nem a igreja acredita em você? Sabe quando nem o povo de Deus acredita que você vai dar alguma coisa? Que você pode receber alguma coisa de Deus? Eram os discípulos de Jesus naquela hora. Essa mulher não pertence ao nosso povo. Essa mulher não tem direito, não tem parte nisso. Mas Jesus então fala: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E sabe que o Espírito Santo falou comigo? Que do mesmo jeito que essa mulher Vinícia não tinha direito, nós também não tínhamos. Se Jesus tivesse seguido à risca o plano de salvar somente as ovelhas perdidas de Israel, assim como a mulher fenícia, nós também não teríamos direito a absolutamente nada do que Cristo fez pelos homens, e nem mesmo direito ao céu. E aí essa mulher, ouvindo isso, a palavra do Senhor diz que ela se prostra e adora. Jesus não deu garantia nenhuma para ela que iria fazer um milagre na vida dela. Jesus não a acolheu. Ele não disse: vinde a mim, filha minha amada. Ele não falou absolutamente nada que pudesse trazer segurança para ela. Mas a palavra do Senhor diz que simplesmente pelo fato dele ter olhado e ter dito: você não é digna, ela se prostrou e adorou. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração mimada, que se Deus não faz o que a gente quer, a gente faz birra com Deus. A gente passa semanas sem aparecer na igreja, semanas sem orar, semanas sem responder o WhatsApp, sem responder o líder. Nós estamos num tempo que, quando o Espírito Santo nos confronta, a gente, ao invés de se prostrar e adorar, a gente faz birra, que nem criança mimada. A gente fica magoado e se afasta e não quer mais orar. A gente está num tempo que, se um líder chegar na gente e corrigir o nosso percurso, a gente vira as costas e sai da igreja. Mas chama a atenção uma mulher que estava clamando por uma causa justa, que ela sabia que só Jesus podia mudar aquele cenário.
E ela está ouvindo que Jesus não veio para ela, mas mesmo assim, ela se prostra e adora. Estamos vivendo um tempo onde nós acreditamos que Deus precisa de nós. Um tempo onde a gente acha que a gente é suficiente para que Deus nos deseje. Se não for o Espírito Santo a nos revestir de graça, se não for o Espírito Santo nos convencer do juízo, do pecado e da justiça, e se não for o sangue de Jesus nos cobrir, nós não temos nada que agrade o Pai. Tudo que o Senhor nos pede, Ele nos deu primeiro. Se Ele nos deu uma capacidade de servir, Ele nos deu a capacidade para servir, para então nos enviar a um serviço. E nós estamos vivendo um tempo como se o céu não fosse o céu de Deus se nós não estivéssemos lá. Como se a santidade de Deus pudesse ser tocada se eu não o adorar. Estamos vivendo um tempo como se Deus não fosse Deus se nós não o servirmos. E Ele continua sendo Deus. E essa mulher entende isso. Essa mulher entende que independente do que Jesus pudesse fazer por ela, independente de Jesus fazer uma obra na vida da filha dela, ela sabia quem Ele era, e isso bastava para que ela o adorasse. E nós precisamos aprender com a mulher cananeia. Ela grita por socorro, ela clama por misericórdia. Então ele respondendo disse: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagina você chegar na igreja desesperada com uma causa terrível na sua vida, aflito, e de repente o teu pastor olhar para você e falar assim: não tenho tempo, estou resolvendo algo com a liderança da igreja, e você fica para depois. Você volta? Não volta. Mas Jesus fez além. Ele disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Por que Jesus usa essa expressão? Porque para os judeus, todo aquele que não pertencia ao povo de Deus eram chamados de cães. Jesus está lembrando aquela mulher que ela não pertence ao povo, mas Jesus também está lembrando essa mulher que ela não é filha, que ela não tem direito à mesa, que ela não tem direito a lugar de honra, e nem tampouco provar aquilo que está sobre a mesa. E você sabe o que Deus falou comigo num dos momentos do Espírito Santo ministrando no meu coração? Ele falou assim: eu gerei filhos, eu adotei filhos que têm direito à mesa e estão debaixo da mesa comendo migalhas. Eu gerei filhos, o meu filho amado Jesus morreu naquela cruz e derramou todo o seu sangue para levantar para mim filhos que estão se comportando como cachorrinhos, que estão se comportando como se estivesse debaixo da mesa, longe da comunhão dos irmãos, longe do partir do pão, longe de desfrutar daquilo que o Senhor preparou, comendo migalhas, implorando por migalhas. E isso doeu dentro de mim, porque se nós soubéssemos quem nós somos na presença de Deus, nós não negociaríamos a unção que foi derramada sobre nós. Se nós soubéssemos a promessa que Deus liberou sobre a nossa vida, uma promessa que não depende do quão bom eu sou, mas depende de um Deus imutável, o Deus que era, é e sempre será. Eu não deixaria o vento me abalar, eu não deixaria que as tempestades estremecessem as minhas estruturas. Por que você acha que você tem que ter o controle de tudo? O que te faz pensar que se você não estiver, não vai acontecer? O que te faz pensar que se você não estiver gerenciando, todo mundo vai perecer? Nós conhecemos uma pastora amada do Paraná, que ela falava assim, que a coisa mais frustrante da vida dela foi quando ela descobriu que quando ela nasceu, o mundo já existia. Ela passou anos da vida dela tão ansiosa, querendo dominar sobre tudo, cuidar de tudo, não podia dar nada errado. Ela estava quase ficando louca. E um dia o Espírito Santo parou ela e falou: ei, antes de você nascer, o mundo já existia. E para sua tristeza, no dia que você morrer, ele vai continuar existindo. E naquele dia ela caiu em si,
de quantas coisas ela tinha deixado de viver com Deus, de quantas coisas ela deixou de viver com a família, buscando e lutando veementemente para ser perfeita, ser o Deus da casa dela, tirando Deus da função e da missão dele com cada um. Ela estava ocupando o lugar de Deus no coração das pessoas. E será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos ocupando o lugar de Deus nas guerras que os nossos amados precisam viver? Às vezes estamos tão loucos tentando impedir coisas para que vão amadurecer. Como pastora da igreja eu faço isso sempre, e eu preciso mudar. Eu conheço cada um do rebanho, eu sei qual é o limite de cada um, eu sei qual é a dificuldade de cada um, eu fico poupando. Eu falo, ai meu Deus do céu, vai se machucar aqui, vai se machucar ali, eu fico cercando. E o Espírito Santo me chamou a atenção, falou, não, dá para machucar porque precisa amadurecer. Deixa machucar porque precisa entender que eu sou o Deus que saro. Porque na machucadura as deformidades se revelam. Porque na machucadura aquilo que está lá dentro entranhado, que o diabo tem como acesso, vai ser revelado e vai ser transformado. E a gente fica tentando poupar, tentando ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas, sendo que o próprio Pai não poupou o seu próprio Filho para que um plano fosse cumprido. Aleluia! Na vida dessa mulher que está gritando por socorro e que ouve Jesus dizer, não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela diz contudo, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Primeira coisa na resposta dessa mulher, ela diz, Senhor. Ela estava se submetendo ao senhorio de alguém que estava rejeitando ela. A segunda coisa que acontece nesse texto é que ela reconhece o lugar dela, de alguém que não tinha direito, e que a única coisa que ela podia acessar de fato eram as migalhas. A outra coisa que chama a atenção é que ela fala que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo assim, eu não tenho direito, mas eu quero que o Senhor seja meu dono. Eu quero a partir de hoje não ter mais controle da minha vida. Eu quero hoje me submeter ao que o Senhor quer que eu seja, a fazer o que o Senhor quer que eu faça. E eu me disponho a comer migalhas, mas não me deixa sair daqui sem experimentar o que os filhos têm direito na mesa. Aí eu te falo, quantas pessoas, meus amados, estão lá fora querendo uma migalha do que você tem recebido todo dia na casa do Senhor? Quantas pessoas estão dentro da tua própria família esperando você derramar um farelo do que você recebeu no domingo à noite, e quando você chega em casa, você não levou absolutamente nada do que você recebeu aqui? Quantas pessoas no teu ambiente de trabalho estão querendo contemplar uma migalha do que você tem comido todos os dias como filho do Altíssimo? Bispa, e o que são essas migalhas? O que essa mulher foi buscar? Essa mulher foi buscar um milagre. Ela foi buscar uma libertação. Ela foi buscar a salvação da filha dela. E ela está dizendo que isso que ela está buscando é uma migalha diante do pão que está na mesa para os filhos. Sabe, às vezes a gente como igreja fica clamando por milagre. A gente fica pedindo, Senhor, faz um milagre financeiro. Senhor, faz um milagre na minha saúde, faz um milagre no meu casamento. Isso é migalha para Deus. Expulsar um demônio de alguém é migalha. Os milagres que Deus faz é migalha que podem ser lançados aos cachorrinhos, porque o filho participa da presença, o filho participa dos sonhos, dos desejos do Pai. O filho contempla os olhos e enxerga a direção dos olhos do Pai. O filho enxerga o futuro e sabe os propósitos do Pai. O que são as migalhas diante do pão?
E nós, como filhos, estamos como cachorrinhos, dentro da casa do Pai, diante da mesa do Pai, clamando por migalhas, sendo que lá fora existem pessoas clamando pela migalha do pão que estamos recebendo. E estamos muitas vezes como os discípulos: despede, porque não é digno, despede, porque não faz parte da igreja, despede, porque não tem direito. A migalha é para quem não é filho, o milagre é para quem não é filho, a libertação é para quem ainda não encontrou lugar de filho, a cura é para quem ainda não encontrou lugar de filho. E nós estamos negando. Quando nós nos omitimos, quando a gente acha que a nossa vida espiritual termina quando dizemos aqui: vai para a tua casa debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus. A sua vida espiritual não termina aqui. Ela não termina quando o culto acaba, porque um culto de verdade na vida de um crente, ele nunca termina. Termina aqui dentro do templo, mas continua na tua casa, continua na mesa da pizza, continua na mesa do baguncinha, continua lá dentro do quarto, na intimidade do casal. O culto continua. A gente quer falar do que a gente ouviu, a gente quer falar onde nós vamos aplicar o que nós ouvimos. Será que quando você sai daqui no domingo à noite, você pensa assim: amanhã, a estas horas, voltando para minha casa dentro daquele ônibus, alguém vai ouvir o que eu estou ouvindo hoje, porque eu vou falar? Nós fazemos isso. Nós não fazemos. E querido, quando nós vamos lá fora, quando a gente entra numa recepção de atendimento do SUS, e a gente se apresenta assim: ó, vim aqui orar. A fila que é para ser atendida pelo médico deixa de existir, porque todo mundo quer oração, porque todo mundo quer um milagre. Quando nós saímos ali fora, e quando nós nos propomos a falar do amor de Jesus para alguém, você começa a falar com um, e quando você olha ao seu redor tem 15, querendo receber o que aquele um está recebendo. E nós estamos negando os farelos que estão caindo da mesa dos filhos para quem está precisando, mas que reconhece muito mais do que todos nós aqui quem é Jesus e quer ser filho. A palavra do Senhor fala que aquela mulher, ao se colocar aos pés de Jesus, lançar-se aos pés dele, prostrada ao adorar, quando ela declara o Senhor como Senhor da sua vida, e quando ela declara o Senhor Jesus como seu dono, então Jesus responde para ela: grande é a tua fé. Por que a fé? Porque a fé, ela é a certeza daquilo que eu espero e a convicção do que eu não vi. Jesus não deu garantia nenhuma para ela. Ele não disse que ia fazer um milagre, ele não disse que ia recebê-la, mas ele diz: grande é a tua fé, e por causa disso, faça-se contigo como queres. Ele nem falou assim: espírito imundo, sai dela. Ele enviou uma mulher que tinha agora um senhorio, que tinha agora uma posição de filha. Contra filhos, Satanás não tem poder. Satanás só faz gracinha na vida de cachorrinhos, porque na vida de filho o negócio é diferente. A gente tem um Deus que é por nós, a gente tem um leão da tribo de Judá que ruge em nosso favor. Ele tem que olhar para nós e reconhecer o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós fomos comprados por um alto preço, e Satanás não pode tocar. Ele pode latir, mas não pode tocar. E a gente tem a mania de achar que tudo que acontece na nossa vida de errado foi o diabo. Não é diabo, é Deus nos aperfeiçoando, é Deus estabelecendo o aumento da nossa fé, é Deus mostrando para a gente aonde está o nosso coração, aquilo que precisa ser tratado, transformado, liberto. Para de dar crédito para o diabo naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Para de dar ibope para o inimigo.
A palavra do Senhor diz que o que aquela mulher foi buscar, Jesus sequer liberou uma palavra, Ele só enviou. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que numa porção de filho, você não vai mais comer migalha. Você não vai mais acordar de manhã e ao invés de dizer bom dia, paizinho, o Senhor faz um milagre. Você não vai mais agora dizer, Senhor, eu preciso de uma restauração aqui, Senhor, me transforma, porque eu vou ser o agente de transformação desse lugar. Filhos oram diferente, filhos clamam diferente, filhos não clamam, Pai faz. O filho fala, Pai me envia, porque eu vou em teu nome e vai acontecer um milagre. Filhos não andam clamando para Deus fazer, filhos andam dizendo, pode me enviar, porque eu vou representando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa mulher poderia ter dito, Jesus, vamos na minha casa. Bastou simplesmente Jesus enviá-la e dizer, faça-se conforme você quer. Aí a gente fica na oração hipócrita. Ai, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque você não sabe o que você quer. Porque você tem dúvida. E essa é uma maneira que você tem de dizer para a tua alma, se não acontecer foi porque Deus não quis. Só que tem coisa que não está acontecendo, porque não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Tem coisa que não está acontecendo por falta de posicionamento. Como que você permite que o sangue de Jesus que foi derramado por você seja invalidado na sua falta de posicionamento? Se Ele disse que no nome dEle nós faríamos obras como Ele fez e outras ainda maiores. Qual foi o lugar que Jesus passou que não teve milagre? Qual foi o lugar que Jesus passou que não teve gente se rendendo? Qual foi o lugar que Jesus encontrou um cego que não tenha restaurado a visão? Qual foi o lugar que Jesus passou que tinha um coxo que não se levantou? E eu estou falando isso de forma física e espiritual. Estamos como igreja conformada com o que o diabo está fazendo, como se fôssemos cachorrinhos. Mas eu venho hoje com voz profética dizer para Satanás, nesta igreja tem filhos. Nós não vamos desprezar o pão vivo que desceu do céu. Nós não vamos desprezar a autoridade que Cristo nos deu. E nós não vamos deixar de compartilhar o pão que o Senhor partiu para nós. Se Deus quer que a igreja se mova em milagres, então ela vai se mover em milagres. Porque você precisa de milagre? Não, porque você é aquele que vai distribuir milagres, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida. Bispo, mas eu preciso pedir ao Senhor. Não mais. O Pai sabe tudo o que você precisa. Tudo. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra te chegue à boca, Ele já conhece. Em Mateus no capítulo 5 fala, por que andais ansiosos quanto que a vez de vestir, de comer, de beber? O Pai sabe que você necessita de tudo isso. Se Ele sabe que você precisa de tudo isso, por que está faltando? Porque o Pai está testando você? Não. Porque está faltando você orar por alguém e derramar sobre alguém o que está te faltando. Eu aprendi isso na palavra do Senhor e eu tenho exercido isso. Está faltando para mim, é o que eu queria receber, então eu libero sobre a vida de alguém. Senhor, eu oro por essa pessoa e eu derramo sobre essa pessoa na intensidade que eu pediria para mim. Eu peço para aquela pessoa e eu estou derramando o que eu não tenho, o que eu ainda não recebi, mas eu creio que já está derramado sobre a minha vida. Ana fez isso, entregou Samuel antes de ser gerado. Se o Senhor me der, é teu. Nós vemos Ana, depois de Samuel gerar mais 5 filhos. A capacidade de ter uma fé para entregar antes de receber, de desejar com intensidade que aquele filho estivesse no lugar, que exercesse o ministério antes de ser gerado, ela entregou antes de receber. E os filhos, eles têm tanta certeza que vão receber, que eles não têm medo de entregar. Os filhos não têm dúvida do Deus que abre portas. Os filhos não retêm dízimo e oferta porque acham que amanhã vai faltar. Não
falta. Pode você não ter tudo que você queria, mas você vai ter tudo que você precisa. Lá em casa a história é assim: o que tem hoje, mãe? Tem o que é necessário. Tem o que é necessário. Está faltando doce, é jejum, porque vai contaminar seu fígado. Está faltando pão, é jejum. O trigo está te fazendo mal, o glúten, Deus está preservando sua saúde. E lá em casa não falta nada, porque tudo é jejum, tudo é oportunidade. Eu passei por uma situação há uns dias atrás que foi muito interessante. E eu não falo disso no sentido ruim, não, eu falo disso no sentido muito bom. Eu passo o dia inteiro na faculdade. Eu fico das 7 da manhã até as 5 da tarde. E teve uns dias atrás que eu falei: Deus meu, eu estou entrando na faculdade hoje sem tomar café. Não tenho garantia nenhuma de almoço e não tenho dinheiro para comprar nada aqui. Mas eu preciso ficar o dia inteiro aqui. Entrei para a biblioteca, fechei o meu olho e fiz uma oração. Pai, é jejum que o Senhor quer? Então é jejum que o Senhor vai ter. E não deixei por uma fração de segundo o diabo me enganar, dizendo que estava faltando algo para mim. Não está faltando nada. O meu pai queria que eu fizesse um jejum, e eu fiz um jejum de 12 horas e entreguei ao Senhor. E naquele dia o Senhor me usou para alcançar alguém inalcançável dentro daquela faculdade. Deus sabe o que Ele está pedindo. O filho não tem medo de passar necessidade, porque o filho sabe que o pai está provendo algo, está fazendo algo que agora não é compreensível, mas amanhã vai ser. E Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos. Filho tem certeza. Cachorrinhos vivem de milagre em milagre. Cachorrinho depende de milagre para acreditar. Cachorrinho depende de milagre para cultuar. Cachorrinhos dependem de milagre para amar a Deus. Deixa de servir seu cachorro, ou melhor, o seu gato. Deixa de dar comidinha para o seu gatinho, para ver se amanhã ele não está na casa do vizinho. O Johnny, cadê o Johnny? Johnny tem uma meia dúzia de cachorro que vira e mexe, está lá na porta da casa dele. Não mora lá, mas vive lá na porta da casa dele. Porque sabe que lá vai ter comida. É um cachorrinho que vive de provisionamento. No dia que o Johnny não der mais, eles não voltam. É assim. Mas nós não somos cachorrinhos. Nós recebemos a porção de filho e vamos exercer a nossa porção de filho. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos.